Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula sobre atitudes, gratidão ou murmuração. Aqui quem está falando é a professora Sabrina. Mas antes nós vamos fazer uma pequena introdução sobre a aula passada, que foi sobre atitudes da paciência e a impaciência. E vocês aprenderam como é bom ter paciência, não é mesmo? A professora Esther deixou 2 perguntinhas para a gente responder durante a semana. Vocês responderam? Se sim, então vamos para a nossa primeira pergunta. Qual foi a atitude dos discípulos de Jesus vendo as crianças que estavam em volta de Jesus? Essa resposta está em Marcos 10, 13 a 16, que conta a história de quando Jesus estava pregando e tinha muitas crianças perto dele. E aí os discípulos não tiveram paciência. Então essa atitude foi a impaciência. E eles não queriam que as crianças ficassem perto de Jesus, mas Jesus deu uma lição neles, não foi? Explicou que para deixar as crianças chegarem até ele, porque o reino dos céus era feito das crianças. Olha só que legal. E para isso nós vamos para a nossa segunda pergunta, que diz assim: quais as 3 dicas que você aprendeu na aula sobre atitudes para se tornar mais paciente? Então, a primeira dica era confie. Confie em quem? Em Deus, que Ele possa te ajudar a ter cada vez mais paciência. E que confiar em Deus que, se você estiver pedindo muito uma coisa, essa coisa vai chegar. Na segunda é pense. Em quem? As pessoas da Bíblia, que passaram por situações que elas tiveram paciência. Então, temos vários exemplos aí. E ore para Deus pedindo que você seja uma pessoa mais paciente, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. São 2 atitudes, gratidão ou murmuração. O que são essas 2 coisas? Então, a gente vai falar um pouquinho disso sobre a nossa aula de hoje. Vamos lá? O versículo-chave é o seguinte, vocês vão decorar e vão mandar lá pra gente no grupo. Então, abram aí em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós vamos entender um pouquinho melhor desse versículo mais pra frente. Nós vamos aprender que nós podemos e vamos conseguir dar graças em todas as coisas. Vamos lá? Murmuração. O que será que quer dizer? Então, é dizer que você não está contente com o que está acontecendo. Ou seja, você não está satisfeita, você está reclamando. Então, murmuração é a mesma coisa que reclamar. Ou seja, murmurar. Será que você reclama? Acho que todos nós reclamamos, não é mesmo? Então, eu vou dar aí alguns exemplos de frases que a gente fala no dia a dia. Vamos lá? A primeira frase: eu não como pizza com brócolis. Não quero brincar mais dessa brincadeira. Não aguento mais assistir essa aula chata. Eu queria outro cereal para comer no café da manhã. Meu celular é muito velho, preciso de um mais novo. Tá vendo quanta coisa a gente reclama? Quantas vezes será que a gente reclama por dia? Vamos começar a prestar atenção nas nossas reclamações? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, em Filipenses 2,14 diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. O que é murmuração? É uma reclamação. E contendas é uma briga. Às vezes a gente briga por uma coisa que nós estamos reclamando, não é verdade? Mas se você acha isso difícil, Deus nos dá outra direção em Filipenses 2,13, que diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então, tá vendo? Deus está agindo em nós o tempo todo, para que a gente consiga obedecer à vontade dele. E qual é a vontade dele? Que nós sejamos gratos e que nós tenhamos gratidão. Deus pode mudar uma atitude de murmuração em gratidão. Deus, ele reverte a situação na nossa vida para que a gente pare de reclamar, que a gente nos sentimos gratos e que a gente possa dar graças em tudo. E aí vamos ver agora uma história que está em João 12, de 1 a 8, que fala sobre gratidão e sobre murmuração também.
Vamos ler? Jesus e o vaso de alabastro. O vaso era um frasco de perfume que as pessoas colocavam dentro, tá bom? Então vamos lá para a nossa história. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de perfume e muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou esse perfume nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que atraiu Jesus, disse: Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e dado dinheiro aos pobres? E aí Judas, ele não estava com pena dos pobres, mas porque ele era ladrão. E ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar o que punha nela. Então Jesus respondeu: Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei com vocês. Então, olha só, Judas reclamou da atitude de Maria, mas a atitude de Maria foi uma atitude de adoração e de agradecimento a Jesus por tudo que Jesus já tinha feito na vida dela e da família dela. E aí vocês viram? Judas reclamou, ele murmurou. E essa atitude não foi legal, porque depois Jesus falou para ele: Não, desde que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Ou seja, naquela época, quando as pessoas morriam, eles usavam perfumes caros para passar nos corpos. E aí Jesus falou isso, ou seja, deixa Maria em paz. Com outras palavras, não tem nada a ver, Judas. E Judas estava reclamando porque ele tinha pena de gastar o dinheiro, ele queria o dinheiro para ele, porque ele era um ladrão. Então, nós temos que prestar atenção em duas coisas. A gente pode ter a visão que Judas teve, que foi uma visão errada da situação, e nós podemos ter a visão boa dessa situação, que foi a atitude de Maria, que foi em adoração a Jesus. E agora sim a gente vai ver a definição do que é gratidão. Então, o que é gratidão? É mostrar que você está contente com o que está acontecendo. Então, nós temos que demonstrar que nós estamos felizes com as coisas que Deus está fazendo em nossas vidas. Ah, mas está acontecendo só coisa ruim. Mas nós também devemos dar graças por essas coisas ruins. Lembram do nosso versículo? Nós vamos lembrá-lo já já. Mas eu queria falar para vocês que, assim como Jesus, nós temos que ver as coisas de uma forma muito boa. E aí está o nosso versículo-chave, que diz que em tudo nós devemos dar graça, pelas coisas ruins e pelas coisas boas, porque essa é a vontade de Deus. Então, se é a vontade de Deus, nós temos que cumprir. Então, se nós temos vivido uma situação, nós temos que olhar o lado bom dessa situação e agradecer, mesmo que ela não seja assim tão boa. Mas vamos tentar enxergar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, como nós vamos desenvolver a atitude correta, que é a gratidão? A primeira dica é que nós temos que pedir a Deus que ajude a sermos sempre gratos. Peça a Ele, ore todos os dias, fala: Senhor, me ajuda a agradecer por todas as coisas. A segunda dica é: procure ver o lado bom da questão. Então, é aquilo que eu falei. Observe direitinho aquela situação que está acontecendo com você e tenta ver o lado bom. Como eu disse, do celular. Você tem um celular velho e você está reclamando. Mas você tem que dar graças a Deus que você tem um celular. Tem muita gente que não tem condições de comprar um. Então, o lado bom é que você tem condições de ter um celular e não que o celular é velho. Dica 3. Expresse gratidão a uma pessoa diariamente. Se você começar a agradecer as pessoas pelas coisas, você vai ver que isso vai se tornar um hábito. Por exemplo, você tem agradecido a sua mãe por estar fazendo o almoço todos os dias para você? Então fica a dica. Então comece a expressar a sua gratidão, ok? Então o que nós vamos fazer? É tempo de parar de reclamar e a começar a sermos
agradecidos. Então, para isso a gente vai ver esse acróstico aí, ó. Pense sobre o que você reclama. Aprenda. Deus diz: em tudo dai graças. Resolva. Peça ajuda de Deus e procure o que é bom. Expresse, agradeça a Deus, porque Ele vai te ajudar a ser uma pessoa agradecida. Então, vocês viram aí que forma a palavra pare. Pensa, aprenda, resolva e expresse. É isso, pessoal. Para a gente poder ser gratos, a gente precisa pedir a Deus. E não esqueça de orar todos os dias para pedir isso para Ele. Amém? Espero que vocês tenham entendido tudo e a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Desafio Bíblico Juniores. Pessoal, nós estamos na última semana, é a última. Então, vocês só têm essa semana para responder aí as perguntas e falar sobre o versículo-chave. Olha só, nós estávamos tendo a tarefa, mas a gente não fez a tarefa essas 2 semanas que passaram. Não tem, só tem o versículo e as perguntas. Então, não esqueçam de gravar o versículo, grave um áudio do versículo e responda as perguntas lá no grupo ou mande no particular das professoras, tá? É a última chance que você tem de acumular pontos, tá bom? A nossa próxima aula é surpresa. Vai ser uma aula super diferente, vocês vão gostar. E no final dela nós vamos revelar quais são os 3 ganhadores do Desafio Bíblico Juniores. 1º, 2º e 3º lugar. Por isso é muito importante que você participe, que você não falte e que você não perca essa aula, hein? Escuta o que eu tô te falando, tá bom? E sobre a maratona bíblica nós vamos explicar um pouquinho melhor na semana que vem, tá? Sobre o dia, o horário e como que vai ser, tá bom? E eu conto também com a participação de todos vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Que Deus abençoe vocês. Um super beijo e até a próxima. Tchau!